O Jornal Grande Bahia entrevista o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, ele que ocupa pela terceira vez o mandato de prefeito, e nós iremos iniciar nossa entrevista, prefeito, falando sobre a necessidade de um planejamento do município de uma forma mais aprofundada. O senhor ocupa essa condição de prefeito pela terceira vez e nenhum estudo denso sobre o planejamento urbano e rural, o planejamento do município, nas formas de ocupação econômica, industrial, comercial, residencial, de que maneira o município deve tratar o meio ambiente. Então eu lhe pergunto, por que até hoje a sua administração não contratou uma grande consultoria, uma grande universidade no sentido de produzir um estudo que norteasse as ações das suas administrações? Guto, eu acho que tem duas ações para a gente trabalhar nessa linha. É você ajudar a manter o que você tem, não permitir mais determinadas agressões. Então, eu acho que dentro desse processo nós atuamos e por diversas e diversas vezes nós temos agido no sentido de preservar estas áreas, inclusive derrubando construções, não permitindo novas construções nas áreas. Mas, infelizmente, tivemos um período aí que esse processo não foi feito, né? Então, eu quero dizer que como 8 anos de prefeito que eu fui, não houve nenhuma invasão de nenhuma área de terra pública do município de Feira de Santana. E nós retornamos nesses 9 meses, também não houve não. Aqui aconteceu, ou tentou acontecer, nós não permitimos. Na questão do meio ambiente, nós temos em Feira de Santana algumas ações concretas. Nós fizemos o Parque do Geradinho, que foi concluído pelo prefeito anterior, foi feita a conclusão, foi um projeto iniciado por nós, onde a gente preserva uma área bonita dentro da cidade de Feira de Santana. Fizemos o Parque da cidade, onde a gente preserva outra área muito bonita no município de Feira de Santana, tanto área verde quanto de água. Nós lutamos muito na questão do Subaé e trabalhamos muito nessa linha. A questão da Lagoa Salgada, que a Secretaria de Meio Ambiente tem trabalhado diuturnamente, tem fiscalizado isso diuturnamente, tem cobrado multas, tem recebido o pagamento dessas multas, dessas últimas que aconteceram e que foram divulgadas na cidade, inclusive por você aqui no seu órgão de imprensa, foi divulgada, essas multas foram pagas, inclusive. Assuntos foram parar no Ministério Público, na área do meio ambiente, que tem feito um trabalho também hércules no sentido de coibir essas questões todas. Agora, existem coisas que ao longo dos anos se deteriorou totalmente, né? Então ficou de uma dificuldade gigantesca de você encontrar uma solução. É a antiga Lagoa do Prato Raso, por exemplo. Esta é uma que já vem da década, vamos dizer, de 80, na década de 70, década de 80 e a década de 90, praticamente inviabilizaram a recuperação dessa lagoa. Eu me lembro que quando eu assumi em 2001, nós recebemos um documento da Embasa dizendo que a recuperação daquela lagoa, ela era impossível mais de ser feita, né, de tanta coisa que já tinha acontecido naquela região e naquele local. Outra questão do meio ambiente, uma coisa que hoje ainda existe, é uma agressão, vamos dizer assim, ao rio Jacuípe, ali na ponte sobre o rio Jacuípe, indo para Ipuaçu. Aquilo ainda tem uma agressão ali, que eu acho que, inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente já pediu um estudo, já contratou a empresa no sentido de fazer estudos daquela poluição da água ali para poder agir. Então é uma coisa que nós estamos esperando este resultado, e a depender do que a gente receber, a gente vai tomar uma atitude até mais dura a respeito daquele assunto. É inadmissível que a gente ainda tenha naquela região esgotamento sendo jogado sem tratamento, quando numa região imensa como essa tem toda a estrutura já para que a bacia do Jacuípe não tenha mais agressão ao meio ambiente, né? Porque não há mais essa necessidade. Eu não vejo mais necessidade para isso
Não é que nunca teve, mas a verdade é que hoje, com as obras de saneamento básico da cidade, ter ainda nesta região alguma coisa que ainda esteja indo para o rio, um rio que a gente sabe que é que vai para o Paraguaçu, para a barragem de Pedra do Cavalo, que abastece a maior população da Bahia, mais de 4 milhões de pessoas é abastecido por esta barragem. Então, ter uma coisa dessa realmente é uma coisa extremamente preocupante, né? Então, agora, se eu vejo outras lagoas de feira perfeitamente viáveis ainda no sentido da recuperação, ainda tem possibilidade de fazer isso. Algumas ações estão sendo feitas no sentido de que isso aconteça. Alguns projetos hoje que estão sendo liberados está tendo um cuidado gigantesco de não permitir o meio ambiente. A nossa orientação que passamos para o Alberto é que faça isso em cima rigorosamente dos princípios técnicos, e ele está fazendo isso com muita competência, com muito cuidado e com muito zelo. E eu acredito que esse trabalho continuando e a participação da imprensa dentro desse processo, tornando público e tal, essas coisas, eu acho que isso ajuda muito a gente preservar o que nós ainda temos. Mas, prefeito, eu volto à questão da necessidade desse planejamento, desse estudo, né? Esse planejamento, esse estudo, veja bem, nós temos um desejo que é fazer desde o governo anterior o plano diretor da cidade, e naquela época ainda não se exigia muito a questão de um plano do saneamento da questão. Então, hoje já tem uma lei que está exigindo que você faça um plano do saneamento. Acontece que em Feira de Santana, a questão do plano de saneamento, quem explora o saneamento em Feira de Santana e na Bahia é a Embasa. Então, nós estamos esperando um procedimento legal, porque nós entendemos que quem tem de fazer esse plano do saneamento na cidade de Feira de Santana é a Embasa. Eu estou marcando uma audiência com a Embasa para tratarmos desses assuntos. Então, na hora que a gente faz essa questão, a gente entra dentro dessa questão do meio ambiente também, né? Então, tem um plano de resíduos sólidos, né, que está praticamente elaborado, nós estamos fazendo uns finalmente aí. Então, todas essas coisas nós estamos estudando. O plano diretor da cidade é outra coisa que nós estamos buscando e querendo a participação da UFS, que é um instrumento bem legítimo, representativo e tal. A lei diz para fazer com amplo debate. A verdade é que a gente convoca o debate, provoca o debate, mas às vezes aparece um número pequeno de pessoas. Nós não temos interesse nenhum de fazer plano diretor que não seja dentro dos princípios da legalidade, da moralidade, do respeito a todas essas questões, a todo o respeito dos princípios da lei. Então, nós estamos intensificando e buscando essa participação da universidade. Eu espero que nesse governo a gente possa fazer todos esses planos e entregarmos à comunidade de Feira de Santana, aonde vai se encaixar todo este processo de meio ambiente, da legalidade, de um estudo mais profundo e tudo isso. Perfeito. Na condição praticamente de cientista social, eu tenho uma observação extremamente crítica com relação à ocupação das praças por barracas ou quiosques. Eu vou colocar a questão desta forma. Não foi um equívoco ocupar praças com quiosques ou barracas? Isso não terminou estimulando uma ocupação desordenada das áreas públicas de Feira de Santana? Totalmente não. É o inverso. Por exemplo, a praça de alimentação não era uma praça. A praça de alimentação era um estacionamento subutilizado. E aquele pessoal que fazia os comércios nos trailers, esses sim estavam localizados dentro das áreas verdes da Avenida Getúlio Vargas. Então, nós tiramos todos eles das áreas verdes que tinham ao longo da Avenida Getúlio Vargas e colocamos num local que era simplesmente asfalto. Não tinha mais nada de área verde. Então, nós fizemos uma belíssima praça de alimentação,
plantamos árvore. A empresa nos entregou o projeto executivo, está na mão dos técnicos da prefeitura fazendo um estudo profundo desse projeto, então já adiantou uma boa parte nessa coisa. Então a gente vai ver agora como é que a gente procede em busca dos recursos e ver a viabilidade disso sobre boa parte do centro da cidade já. Então isso já é uma coisa que adiantou, entendeu? Então você não pode, tem coisas que você arrumar o centro de Feira de Santana sem diálogo é 100% impossível. 100% impossível. Você só vai poder resolver isso com o diálogo e com coisas viáveis para todos os lados. Se não for assuntos viáveis, não vai. Então eu acho que tudo isso aí passa e a gente espera em breve, com fé em Deus, organizar tudo isso e fazermos uma belíssima praça chamada Bernardino Bahia. Bom, prefeito, com relação à necessidade de uma nova política de resíduos para o município, os modelos de aterro sanitário que não contemplem apenas a questão de que se torne um depósito, mas uma política que possibilite a separação do lixo, plásticos, vidros, etc. Essa política nunca foi implementada em Feira de Santana. O senhor esteve na Alemanha, eu também tive a oportunidade de estar, é um dos países mais avançados na questão ambiental, e essa política é levada muito a sério pelo Estado. O que é que o senhor pensa a respeito disso? A nossa política aqui era uma política, vamos dizer assim, a nível de Brasil, é a política aplicada hoje no Brasil, eu diria que em 99,99% das grandes cidades brasileiras. É a que está sendo aplicada em Feira de Santana. Entendo que é uma política de resíduos sólidos que precisa evoluir, que precisa crescer e que precisa melhorar. E para isso nós estamos pesquisando e contactando e buscando determinados projetos nessa linha. Nós não estamos nos descuidando não. Nós estamos pesquisando muito esse processo. Espero que nesse governo a gente possa implantar um projeto novo em Feira de Santana. Agora, o que está sendo feito hoje em Feira de Santana é semelhante ao que está sendo feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, Porto Alegre, né? Essas regiões aí são regiões, vamos dizer assim, que saíram na frente, né? E nós estamos bem na frente da maioria esmagadora da cidade do Nordeste e do Norte. Agora, com certeza absoluta, nós precisamos evoluir nisso, entendo que precisa evoluir e posso lhe assegurar que nós estamos pesquisando muito esse assunto. Perfeito. Com relação ao Feira Tênis Clube, ele ocupa uma área muito importante no centro da cidade e foi arrematado por um valor extremamente baixo, que é R$ 1.600.000, e é uma área importante, estratégica para o município. Então eu lhe pergunto, não existe a menor possibilidade do município desapropriar e indenizar as pessoas que se habilitaram no processo licitatório e esse patrimônio ser repassado para o município? E eu acrescento um detalhe, nós não temos aqui uma infraestrutura de esportes para a prática esportiva dos alunos do município que contemple o que aquele equipamento poderia fornecer ao município. Feira Tênis Clube, inegavelmente, é uma área nobre na cidade de Feira de Santana. E hoje o município tem uma lei que nós aprovamos no início do governo, que até cria algumas dificuldades para determinadas construções em Feira de Santana hoje serem, vamos dizer, destruídas. Eu acho que o tênis encaixa dentro desse perfil. O fato de ter sido adquirido por pessoas, adquirido, foi num processo legítimo, né, honesto. E agora, posso lhe assegurar que nós estamos fazendo um estudo profundo sobre isso. Estamos trabalhando aqui com profundidade a respeito disso. Não posso lhe adiantar essa questão ainda, porque ainda estamos num processo justamente de levantamento. Agora, enquanto nós estivermos nesse processo de levantamento, com certeza absoluta, nada será feito no local. Prefeito, o senhor recebeu recentemente uma delegação da China. Eles têm um modelo econômico diferente do nosso, né?
Eles lá são... e político. Embora se fale que existe um capitalismo chinês, mas lá é um comunismo, é uma economia que é controlada eminentemente pelo Estado, é diferente daqui. Que benefícios esta relação estabelecida entre a sua administração e esse município chinês traz de benefício para os feirenses? Olha, a China é o país hoje que mais cresce no mundo e é um país dos que mais investe no exterior, em vários países de vários continentes do mundo, que seja no continente americano, que seja no continente europeu. A China é um grande investidor hoje. Abrir um diálogo com a China é, sem dúvida nenhuma, algo extremamente positivo, que tem pessoas que estão tentando há algum tempo e não conseguiram, e nós conseguimos abrir esse diálogo. A China, embora seja um país totalmente comunista, a gente sabe, mas é um país hoje de mercado aberto, que tem recebido inúmeros brasileiros que têm ido lá investir, e tem recebido inúmeros brasileiros que têm vindo de lá para cá no sentido de também colher frutos e atraindo essas pessoas para investir no Brasil. E existem empresas outras trabalhando no Brasil, em vários setores, também lutando para se implantar no Brasil, que seja do ramo da mineração, que não é o caso que nos interessa, ao ramo do automobilismo, né? Então, o que nós estamos querendo é isso. Nós plantamos uma semente, nós conseguimos abrir uma porta, nós conseguimos ser recebidos lá e muito bem recebidos. Eles estiveram na cidade e foram muito bem recebidos. Senti que houve uma boa abertura de diálogo. Agora é tocar o barco para frente e ver o que é que isso vai dar. O senhor pertence ao Partido Democratas. Os democratas, durante muitas décadas, comandou o governo do Estado e teve uma posição extremamente destacada no comando das forças políticas no Estado. Mas há um bom tempo que os democratas e as forças de centro-direita estão afastados não só do plano estadual, como do plano federal. Como se analisa o processo eleitoral de 2014 para estas forças? O processo político está se aprofundando, o povo está começando a falar muita política, criaram-se novos partidos, novas oportunidades de mudanças de políticos. A situação hoje ela é bem melhor do que em 2010, vislumbra-se hoje a possibilidade de poder melhor do que em 2010, então isso provoca um debate maior, um debate mais intenso dentro desse processo político visando 2014. O que eu desejo, o que eu sempre defendo é que esse diálogo seja uma coisa forte, cada vez maior, dentro desse contexto político que a gente fala, e que lá para março se defina candidatos e que se apoiem candidatos com possibilidade eleitoral de vitória. Eu acredito nisso, basta que as pessoas continuem discutindo e debatendo e fazendo um bom diálogo. Quais são as chances do senhor sair candidato ao governo do Estado ou compor em um cargo, uma chapa majoritária? Não estou vendo essa chance não. Na minha cabeça, essa chance não tem passado não. Na minha cabeça só está passando ficar até o final do governo. Então, quais são as chances das forças de oposição construírem uma candidatura única? Eu acho que são amplas, não é? Aí se falam em alguns nomes, acho que todos esses nomes são bons de diálogo. E o que eu sinto hoje é que a gente tem dialogado, eu tenho conversado, e as pessoas têm se mostrado muito abertas para esse diálogo. Finalizando a nossa entrevista, prefeito, eu comecei comentando que o senhor chegava ao terceiro mandato. Uma coisa é que nós planejamos enquanto candidatos, outra coisa é aquela realidade que nos é imposta enquanto gestores públicos, enquanto mandatários, né? Eu lhe pergunto, o que é que o senhor espera dizer que será a sua grande marca até o final dessa sua terceira gestão? Olha, nós temos essas coisas são muito, vamos dizer assim, prematuro para a gente fazer isso. Na cabeça tem alguma coisa, nos planejamentos tem várias coisas sendo feitas em planejamento,
Na prática tem muita coisa. A abertura de novas grandes avenidas para proporcionar a expansão da cidade em novos vetores de crescimento. Então tudo isso nós estamos, algumas coisas já executando, outras terminando o projeto, prestes a serem licitadas e que vão permitir todas essas ações dentro da cidade. Outras ações, com certeza, por exemplo, o centro da cidade. Então eu acho que são coisas de extrema importância, que eu acredito no sucesso de todos esses projetos. Perfeito. Só o senhor citou do BRT, é importante eu trazer essa questão. Algumas pessoas consideram como uma atitude sua muito corajosa em tentar, com recursos do próprio município, um financiamento, tocar esse projeto. Não houve possibilidade do governo federal entrar com investimentos diretos na questão da mobilidade em Feira de Santana? Olha, a nível de Brasil, todas as pesquisas que eu fiz e tudo que eu busquei, encontramos que no caso da mobilização tem sido feito em cima de financiamentos. Os municípios que têm conversado sobre mobilizações têm conversado em cima de financiamento, que é o nosso caso específico aqui de Feira de Santana. Como ele é um financiamento que eu entendo com uma boa capacidade de pagamento, uma boa linha, vamos dizer assim, de ação administrativa, então eu acho que o município viabiliza isso. Então é muito melhor você ter a certeza de um financiamento que você possa resolver o problema do que ter a esperança de um recurso que seja, vamos dizer assim, cedido, vamos dizer, sem financiamento pelo governo federal, que depois falhe na frente e que a coisa não aconteça, como acontece isso às vezes com frequência em algumas coisas. O Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista, prefeito José Ronaldo. Obrigadão.